E aí, pessoal, professor Antônio na área, e agora a gente está aí com uma questão, na verdade duas questões, de regra de 3 composta. A gente aprende muitas vezes na regra de 3 se a grandeza é diretamente proporcional, inversamente proporcional, o que que é isso, né? Então, quando um valor aumenta, o outro diminui, isso é inversamente proporcional. Um exemplo, um carro andando a uma determinada velocidade, ah, faz um percurso em determinado tempo. Se esse carro aumentar a velocidade, ou seja, se a grandeza da velocidade aumentar, o tempo vai reduzir, vai fazer o percurso em um tempo menor. Isso é uma grandeza inversamente proporcional. Uma grandeza diretamente proporcional é quanto mais uma equipe está trabalhando para fazer um determinado produto, mais esse produto vai ser produzido, mais quantidade vai ser produzida. Isso são grandezas diretamente proporcionais. Quando a gente fala em regra de 3 composta, a gente tem mais de uma informação, né, que faz parte desse conjunto de informações. E a gente pode até evitar de pensar nisso de diretamente proporcional, inversamente proporcional. Vamos lá. Em uma fábrica de chocolates, trabalham 21 funcionários. Vamos começar a destacar aqui as informações. Trabalham 21 funcionários. Juntos, eles fazem ao longo da jornada de trabalho de 6 horas, então a jornada tem 6 horas, 420 barras de chocolate. Então, o que a gente tem que pensar aqui? O que a gente tem que fazer? Escrever essas informações. Eu vou colocar aqui funcionários são 21. Trabalho, tempo, vamos botar como T, são 6 horas. E eles produzem a produção 420 barras. Ok. A segunda informação. Próximo de datas comemorativas, como Páscoa, a fábrica costuma aumentar a jornada para 8 horas por dia. Então, o tempo aqui, 8 horas. Coloquei 8 horas. E faz novas contratações, pois a meta de produção aumenta para 960 barras por dia. Então, 960 eu coloco aqui. Quantos funcionários precisam ser contratados nessa época? Quantos funcionários? X. Eu quero saber quantos funcionários precisam ser contratados. Tem que prestar atenção nisso. Precisam ser contratados. Não é todos. A gente vai ver isso no final. Como é que a gente deve montar essa estrutura? Eu já coloquei dessa forma, mas a gente tem que pensar o seguinte: o que está sendo produzido? Nesse caso, as barras de chocolate. Normalmente a gente tem questões desse tipo que máquinas produzindo algum produto, pessoas trabalhando em uma construção, em uma obra, em uma rodovia. Então, o produto final que é feito, a gente coloca na última coluna. Né? Então, aqui são 420 barras nessa primeira situação. Em datas comemorativas, eles colocam, tem que produzir mais barras, então eles colocam mais funcionários, trabalham mais tempo. Então, como é que a gente faz esse cálculo aí? Assim, ó, essas duas informações com essa informação e essas duas de baixo com a informação de cima. Eu vou multiplicar esses valores. Não me interessa se é diretamente proporcional e inversamente proporcional. Eu colocando o produto a ser feito aqui no final, na última coluna. Aqui também a ordem não importa. E a minha incógnita, o meu valor que eu quero achar, vai ficar na coluna correspondente, no caso aqui, funcionários. Então eu vou montar essa equação. 21 vezes 6 vezes 960. Tá vendo que eu peguei a informação, as duas informações da primeira linha com a última informação, que é o produto final, a da segunda linha. Isso é igual a x vezes 8, x vezes 8 vezes 420. Aqui eu só vou fazer algumas simplificações, né, para facilitar um pouco. 420 eu consigo dividir por 21. Isso aqui vai me restar 20. 960 eu consigo dividir pelo 20 só cortando o zero aqui. 96 dividido por 2, ok. 96 dividido por 8, eu consigo cortar esse 8 e vai me dar 12 aqui. Eu estou simplificando, poderia passar tudo dividindo para esse lado, enfim. Agora me sobrou desse lado aqui 2, aqui 6 e 12. Então, esse 2 eu vou cortar com esse 12, vai ficar 6. Fica um pouco bagunçado, a gente poderia fazer como eu falei, passar isso aqui tudo dividindo para o lado de cá, não teria problema nenhum, mas a gente vai simplificando dessa forma também, funciona. Desse lado de cá sobrou só o x. Aqui desse lado sobrou 6 vezes 6, 36. Ou seja, para operar essa fábrica e produzir 960 chocolates por dia, precisam de 36 funcionários. Porém, ao que pede, quantos funcionários precisam ser contratados nestas épocas? Se eles já têm 21 funcionários, então para contrato é 36 menos 21. 6 menos 1, 5. 3 menos 2, 1. 15 contratos. São os que a gente precisa, que essa empresa precisa contratar
para dar essa produção de 960 barras de chocolate por dia, com esse tempo de trabalho aumentado, é claro, né? Então precisa cumprir isso aí. Essa segunda questão então diz o seguinte: a fábrica do Sr. Eusébio possui 12 máquinas, então vamos sublinhar 12 máquinas. Elas são idênticas, né? Então elas trabalham da mesma forma, têm a mesma produção, que usualmente executam determinada tarefa. E aqui está um ponto interessante. Ele não diz o que produz. Ele não diz quanto produz. Ele diz que é uma determinada tarefa em 16 dias, funcionando 6 horas por dia. Então, vamos escrever isso. Mas qual é o item que vai na última coluna? São 12 máquinas, são 16 dias, são 6 horas. Na verdade, é a determinada tarefa. O que é essa tarefa? Não sei. É uma tarefa que vai... Então, eu coloco o que nesse campo aqui? Né? É uma tarefa. É um produto que está sendo produzido. É um lote de produtos. O que me interessa é um. Então, na última linha, na última coluna, perdão, vai a informação da tarefa. Então, máquinas, a gente tem 12. A tarefa vai por último, 16 dias, então dias 16, horas por dia 6, produto final 1. E aqui tá ok. Como 4 dessas máquinas apresentaram defeito, ou seja, das 12 máquinas agora eu tenho só 8. 4 estão com defeito, então eu só tenho 8 máquinas trabalhando. As restantes passaram a trabalhar 8 horas por dia. 8 horas por dia, então tá aqui na coluna de horas. Nessas condições, a mesma tarefa, ou seja, uma tarefa, não é duas tarefas, não é 2 kits, não é 2 máquinas que estão produzindo, é a mesma tarefa, será executada em quantos dias? Então, quantos dias? X dias. A mesma coisa. A gente vai multiplicar todos os elementos da primeira linha, exceto o último, que a gente vai multiplicar com esse de baixo. E todos os elementos da segunda linha, exceto o último, que a gente vai multiplicar com o de cima. É claro que aqui tanto faz, né? Está multiplicando por 1. Mas vamos montar então 12 vezes 16 vezes 6 vezes 1 é igual a 8 vezes x vezes 8 e vezes 1. Bom, vamos isolar o x, vamos fazer agora colocando o x em um lado da equação e os outros valores sendo divididos do outro lado. Só vou inverter, né? O x vem para cá, né? Então, só estou trocando de lado. Como eu vou trocar todos os elementos de lado, eu não preciso trocar sinal, né? Então, ok. Vai ficar todos esses valores dividido por esses valores numéricos aqui. Então, ficaria 12, 16 e 6. 1 eu não vou colocar, a gente sabe que não precisa, né? E aqui embaixo, 8 vezes 8. 1 também não vou colocar. Vamos simplificar, então. O 16, eu simplifico com 8, resta 2. Esse 2, eu posso simplificar com esse 8, aqui embaixo resta 4. Esse 12 eu simplifico com o 4, aqui em cima resta 3. 12 dividido por 4 dá 3. Então, x é igual a 3 vezes 6, 18. 18 o quê? 18 dias que as máquinas têm que trabalhar para executar a mesma tarefa. Então, eu não mudei a quantidade de produto que vai ser feito. Podem ser, como na questão anterior, barras de chocolate. É um lote. Se é impressão de folhas, de livros, não importa o que é, mas eu coloquei um item aqui. Né? E eu descobri que o X são 18 dias para as novas condições, apenas 8 máquinas trabalhando, e elas trabalhando 8 horas por dia, elas vão produzir a mesma coisa, a mesma quantidade em 18 dias. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, sigam em todas as redes sociais. Um abraço e até o próximo vídeo.